Queridos, vamos deixar que Deus nos fale nessa manhã. Eu ainda vou ter que correr para pregar na comunidade e o meu sermão não é tão curtinho. Então, abram as suas Bíblias. Esse povo querido, por favor, abra as suas Bíblias em São Marcos. No capítulo 12, começando pelo verso 28. Assim diz as Escrituras: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa interrogação foi fruto de uma discussão prévia que Jesus havia tido com um grupo de pessoas, os saduceus. Os saduceus eram judeus de religião, mas extremamente liberais. Poderíamos dizer que apostatados. Eles não criam na vida eterna, em anjos, em ressurreição e em muitas outras coisas. Haviam se vendido aos romanos e eles lideravam a religiosidade da nação. Os sacerdotes mais influentes da nação eram saduceus nos dias de Jesus. Os fariseus não, eram zelosos pelas tradições e pela lei, pelas escrituras. Só tinham um problema de criar leis para evitar transgredir a lei, e passaram a dar mais importância à lei que eles criaram do que a qualquer outra coisa. Por isso tiveram problemas com Jesus. Mas os saduceus discutiram com Jesus, porque eles falaram assim: Senhor, se há ressurreição e se há vida eterna, nos responda uma coisa. Tinha uma senhora aqui, uma jovem, que conheceu um rapaz. Esse rapaz tinha 6 irmãos, eram 7. E ela se casou com ele. E ele morreu sem que tivessem filhos. E como diz a lei do levirato, ela teria que se casar com o segundo, mais velho, para que o segundo desse herança, poderíamos dizer assim, manter o nome do mais velho. Só que o segundo também morreu sem ter filhos. Aí ela se casou com o terceiro para dar nome ao segundo e ao primeiro. E também o terceiro morreu e ela se casou com um quarto para dar nome ao terceiro, o segundo e o primeiro. Bom, segundo a história deles, que deve ter sido inventada, porque não é possível matar 7 maridos, ela casou com um quinto, ele também morreu sem filhos, o sexto morreu e o sétimo morreu. E no fim ela também morreu. Todos morreram. E eles perguntaram a Jesus, esses hereges saduceus: Senhor, na vida eterna, qual vai ser o marido dela? Porque ela desposou os 7. E todos são seus maridos oficialmente. Tem situações aí que não são oficiais, mas essa mulher era oficial. Ela se casou com 7 dentro da lei. E Jesus falou: vocês se enganam, porque o problema de vocês é não conhecerem as Escrituras.
Na vida eterna, ninguém vai se casar nem se dar em casamento, mas serão como os anjos. Todos farão parte da grande família de Deus. Envergonhados, eles se retiraram. Só que os fariseus ficaram muito felizes. Os fariseus falaram que legal que Jesus deu uma surra nos saduceus, arrebentou com eles, acabou com eles. A gente odeia os saduceus, que bom que Jesus fez isso. Aí um fariseu se encheu de coragem e disse assim: Senhor, vamos conversar sobre coisa séria, não sobre essas apostasias desses tolos que ficam tentando lhe persuadir a cometer algum erro. Vamos falar de coisas profundas, vamos falar das leis, das tradições, dos mandamentos. Aí pergunta: Deus, Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Porque para os fariseus o importante era a lei, o importante era obedecer, ter um comportamento correto, adequado. E Jesus então lhes responde usando as Escrituras. Ele falou primeiro o que está escrito em Deuteronômio 6, 4 e 5. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, o que Deus espera é que possamos amá-lo com toda a força do nosso ser. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Disso depende toda a lei, disso depende toda a Escritura. Isso é, Jesus estava dizendo, a essência da vida cristã. Ele chegou a dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A questão é, como podemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus? Como podemos viver em harmonia com a essência do que a lei de Deus espera de nós? A essência da vida cristã é que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. E como resultado, termos condições de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe, queridos, alguns próximos são muito fáceis de ser amados. Outros precisam de uma dose especial de graça. Estou falando de alguma heresia? Tem pessoas que são amáveis. Você olha para elas e assim é amor à primeira vista. Tem outras que você terá que lutar muito, esmurrar seu corpo, reduzir a escravidão, como diz as Escrituras, para conseguir amar. Então a pergunta é: como conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, principalmente aqueles que não são tão amáveis, não são fáceis de ser amados? O que fazer? Deixa eu mostrar para vocês um texto que realmente começa a trazer solução para esse questionamento. Está em Romanos capítulo 8. Esse texto, por um lado, mostra toda a nossa incapacidade e pode até nos levar ao desespero, mas por outro, nos dá muita esperança. Capítulo 8, começando pelo verso 6, olha aqui que Deus nos fala através de Paulo aos Romanos. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar,
portanto, que estão na carne, não podem agradar a Deus. Queridos, o texto está dizendo aqui que o pendor da carne, a tendência natural da nossa natureza carnal, está em desarmonia com a lei de Deus e com a vontade de Deus. Então, é impossível ao homem natural cumprir aquilo que Deus pede de nós, que possamos amá-lo de todo o coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O homem natural não é capaz de fazer isso. Não é capaz. Eu vou contar só uma história do que uma vez aconteceu, sem dar locais, nomes, só para vocês entenderem. Um dia, saí correndo para ajudar um pastor aspirante a fazer um batismo. Os aspirantes, nos primeiros 4 anos, não podem batizar. E parte do meu trabalho é ajudá-los, ajudar esses novos pastores, conseguindo pastores para fazer batismo para eles, casamento. E num desses dias o pastor então me pediu, eu tinha disponibilidade, eu mesmo fui. Então era muito longe o local, e então eu tive que sair de casa às 5 da tarde, para chegar lá para o batismo das 8. Só que o pastor me ligou e disse: olha, pastor, aqui o grupinho é tão pequeno, tão pobrezinho, que aqui não tem roupão de batismo. Pode passar na casa de tal irmã no meio do caminho e desvie um pouco da sua viagem e pega uns roupões lá. Já acertei com ela, então fui buscar os roupões, depois fui embora, passei na casa desse pastor, peguei ele e a esposa e fomos para esse lugar. Finalmente chegamos nesse lugar, era 8h05 da noite, ou seja, estávamos atrasados 5 minutos. Tinha um irmão então que fazia parte ali do grupo, à porta com outros 2, e ele estava com uma cara assim, desculpa, cara é uma coisa, expressão ruim, né? Ele estava com a face bem braba assim, e quando o pastor veio bem logo na frente, assim, para ir tentar resolver as coisas, eu vim um pouco atrás. Quando eu estava passando, eu ia parar, mas parei só para cumprimentar rápido e sair, porque eu estava ouvindo ele dar uma bronca no pastor. Que absurdo! Olha, chegada atrasado, a gente aqui esperando, todo mundo cantando sem mais fazer, sabe? Por que não chegaram cedo? E o pastor tentando explicar: não, irmão, é o seguinte, é porque o pastor saiu lá de Maringá e foi uma viagem longa e ainda teve que passar para pegar roupão, e o irmão, que saísse mais cedo. E aí aquela história, e eu falei: opa, vai sobrar para mim, deixa eu passar direto. E eu passei direto, sabe, irmãos? Passei direto, fiquei lá dentro, porque eu ia pregar e eu não queria ficar chateado, triste, alguma coisa assim, então eu passei logo. Bom, no final, eu não sabia o que tinha acontecido, marcaram uma reunião. Os líderes da igreja e nós estaríamos ali para tentar contornar a situação, né? Então, o pastor se levantou humildemente e pediu perdão aos irmãos, à igreja, por ter chegado 5 minutos atrasado. E ele disse: olha, nós não queríamos, fizemos tudo para chegar, mas é muito longe, as condições, aconteceram isso. Bom, daí o irmão se levantou e aí eu fiquei sabendo o resultado da conversa anterior deles. Esse irmão muito brabo, vamos colocar o nome dele de José Azedo, desculpe os Josés aqui, ele falou assim, olha, se levantou, terminando a reunião, e disse assim: eu quero dizer o seguinte, hoje eu estou me sentindo muito ofendido, porque um rapazinho que é muito mais novo que eu, falou para mim assim diretamente: olha, você me respeite porque eu sou seu pastor. Foi esse o desenrolar da conversa. Ele foi chateando o pastor de uma tal maneira que o pastor falou assim: ó, o senhor me respeite porque eu sou seu pastor. Ele falou:
Eu quero dizer que nunca mais quero falar com esse indivíduo, na frente do pastor nosso. E ele disse mais também. Ele disse assim, o meu pai um dia teve um problema comigo e nós discutimos seriamente. Eu me afastei dele e nunca mais voltei a falar com ele. E ele estava falando isso com muito orgulho. Nunca mais o procurei. Não falo com ele, não tenho interesse por ele. E o mesmo que eu fiz com ele, eu vou fazer com esse pastorzinho. E ele se levantou, eu pedi para que ele ficasse, mas ele não quis. E quando ele saiu, então falei assim, queridos, esse é um dos diretores que vocês têm nessa igreja. Esse irmão tinha que nascer de novo. A Bíblia chama isso de conversão, regeneração, novo nascimento, essas coisas todas. Eu lamento que alguém com um temperamento tão terrível possa ser um líder espiritual dessa igreja. E eu aconselhei a eles, eu lhes recomendo reunir a comissão e tirá-lo das funções dele, que ele não tem condições espirituais, sociais, psicológicas para liderar e trabalhar com gente. Bom, eles reuniram e decidiram não disciplinar esse irmão, mantê-lo até o final do ano. Passou-se uns dias, ele teve uma discussão com um irmão da igreja por causa de um terreno e ele pegou um pedaço de pau para bater no irmão. Aí o pastor me falou, pastor, agora a gente vai discipliná-lo, porque agora já foi longe demais. Ele correu atrás do irmão com um pedaço de pau. Se o irmão não corresse mais rápido do que ele, não sei o que teria acontecido. Daí, como o prefeito da cidade tem um terreno nesse mesmo local, foram lá porque o problema era mais sério. E o prefeito que tinha o terreno também foi lá para resolver o problema. O irmão queria bater no prefeito. Esse mesmo irmão. Se o prefeito não corresse, apanhava. Aí, claro, o prefeito é um homem que tem autoridade, falou com a polícia foi visitar esse irmão. Claro que o irmão não queria bater na polícia. Ele tem um gênio ruim, mas tem juízo. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a polícia foi lá e disse, o senhor tem 3 dias para sair do município. Se o senhor não sair, a gente sai com o senhor. E o irmão teve que sair do ambiente. E foi uma bênção para aquela igreja. Foi uma bênção. Porque ele realmente era um transtorno para a vida daquelas pessoas. A Bíblia fala que a natureza carnal não está em harmonia com a vontade expressa na lei de Deus. Quem não nasceu de novo é incapaz de viver a vida nova que o cristão precisa viver. Nossa busca deveria ser, Senhor, cada dia mais de Cristo. Talvez para alguns de nós deveria ser, me ajude a nascer de novo. Me ajuda a me converter, porque nem convertido eu ainda sou. Sabe, queridos, eu já falei isso para vocês aqui. Eu me lembro de uma música, quando eu era garoto, só os coroas vão se lembrar. Os meninos não, só quem fez curso de datilografia vai se lembrar. A música dizia assim, porque tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. E é uma verdade. O homem natural gosta do que é ilegal, do que é bom e do que engorda. E vocês sabem o que engorda. Sabe, lá no Rio de Janeiro, a gente tem um problema sério.
Nós cariocas nos achamos muito espertos. A gente é mais esperto do que todo mundo. Então é o seguinte, a gente sempre quer, porque a gente é malandro, então a gente quer se dar bem sempre. Essa é a tendência. Lá no Rio tem jeito para tudo. Se você quer tirar uma carteira de motorista, você vai num lugar apropriado e fala quanto custa. O camarada fala, depende, se for daqui a 7 dias é tanto. Se for para daqui a meia hora é tanto. Tem jeito para tudo. Por isso que o governador está preso. Porque sempre se dá um jeitinho para tudo. E por isso que o Estado também está falido, acabado. Não tem dinheiro para pagar o funcionalismo. Porque é todo mundo esperto, todo mundo quer se dar bem. Todo mundo quer tirar vantagem. E aí isso não vai dar certo nunca. Porque se alguém leva vantagem, um outro vai levar desvantagem. Sabe, queridos, como é difícil para nós que crescemos ali ter regras e seguir as normas corretas. Às vezes eu estou no trânsito, aí erro, tenho que fazer um contorno lá longe, aí o sangue carioca fala, por que você tem que ir lá? É só dar um cavalinho de pau aqui, virar e acabou, está resolvido. Irmãos, o homem natural, com a sua natureza caída, pecaminosa, não consegue viver em harmonia com os princípios, com os valores da lei de Deus. A gente sempre está querendo tirar vantagem. Para que ficar com essa mulher a vida toda? Ela só te dá trabalho. Largue dela. Tem tanta mulher bonita por aí. E vice-versa, né? Não posso falar mais isso hoje, porque as mulheres também estão pensando assim. Ficar com esse homem barrigudinho e careca? Para quê? Tem tanto gatinho bonito por aí. Nenhuma referência aqui, viu? Queridos, a nossa tendência natural não é viver em harmonia com a vontade de Deus. A nossa tendência natural é fazer aquilo que agrada a nossa natureza caída e perversa. Por isso que casamentos são desfeitos, por isso que infidelidades ocorrem. Esses dias atrás um indivíduo me procurou para dizer, não amo mais minha esposa, depois de 25 anos de casados. Não amo mais minha esposa, pastor, vou me separar. Eu falei, interessante. De que amor você está falando? Eu falei para ele que se você estiver falando só de amor sentimental, só de amor erótico, é provável que depois de 25 anos você não sinta mais esse amor por sua esposa. Porque ela não é mais a gatinha com quem você se casou. Mas se você estiver falando de amor, parceria, princípio, valor, de lealdade, de dignidade, você ama essa mulher a vida inteira, até que a morte os separe ou que Jesus vem buscar. Amor. Pessoas não entendem de amor. Eu falei para ele, meu amigo, você pode voltar para casa, trocar de mulher, arrumar uma outra, porque já deve ter alguém à vista, por isso que você deve estar pensando, né, Ou você pode voltar para casa e pedir a Deus para te ajudar a ser fiel e a ser cristão de verdade. Bom, ele ainda está com a mulher. Eu espero que fique até o fim. Queridos, Jesus está dizendo que o verdadeiro cristão é aquele que obedece à essência da lei, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a pergunta é, como fazer isso? Se o pendor da carne é inimizade contra Deus, se os que a gente quer geralmente é contrário àquilo que Deus quer, a nossa tendência é cair no mundo, nos prazeres, no pecado, naquilo que satisfaz nosso coração perverso. O segredo?
Bom, Jesus falou que o ponto de partida é nascer de novo. E se você ainda não nasceu de novo, eu recomendo jejuar, orar incessantemente e se humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de um novo coração, eu preciso receber a natureza espiritual, eu preciso nascer de novo. Eu ainda não sou convertido, não sou uma nova criatura, me ajude. Meu coração ainda não é novo, ainda não foi escrita nele a tua lei. Bom, mas e aí? Para aí? Nascer de novo é o suficiente? Quero partilhar com vocês um outro texto da Bíblia que esclarece isso. 1 João 4, verso 7. 1 João 4, verso 7. Assim diz as Escrituras: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Irmãos, vamos explorar esse texto, porque esse texto traz muita esperança para mim, espero que traga para você também. Diz assim: amados, ele está escrevendo para crentes, para a igreja. Amados, amemo-nos uns aos outros. E ele diz: o amor procede de quem? De Deus. Ninguém é capaz de amar por si só, com a natureza natural que recebeu. O homem natural é incapaz de amar. Por isso que a Bíblia está falando que o amor procede de quem? De Deus. O amor procede de Deus, queridos. Sabe o amor que procede de nós? Nem é amor, é egoísmo. E egoísmo é um amor exagerado pelo próprio eu. Então a gente tem a tendência de querer tudo melhor para quem? Para nós, os outros. Cada um se vira. Vou lhes dar uma dica sobre como comer num junta-panela. Eu fiquei sabendo aí que hoje tem uma classe que tem um junta-panela. Eu acho que nós vamos ter um junta-panela lá na comunidade, mas não estão convidados não, viu? É só o pessoal de lá. Olha, vejam só. Como você se comportar num junta-panela? Se você for o primeiro, pegue bem pouquinha comida. Outro dia um amigo meu, num junta-panela, tiraram até a foto, porque o prato dele de comida era tão grande, tão grande, tão grande, que ficaram assustados e tiraram uma foto e colocaram lá no grupo, né? E todo mundo ficou zombando dele. Mas eu fiquei pensando assim: será que isso é um apetite exagerado? Ou tem aqui muita a marca ainda do egoísmo? Principalmente aquele que pega primeiro, né? Pega primeiro, ele pensa: eu vou salvar o meu, os outros que se dane. Se sobrar, sobrou. Se não sobrar, não sobrou. Sabe que Jesus nos ensina a essência da obediência à lei? Eu vou pregar primeiro, como eu amo meu irmão, eu vou pegar bem pouquinho. Se sobrar, eu pego mais. Mas se não sobrar, todos também terão oportunidade para se alimentar. Mas essa é a tendência natural? Opa, salvei o meu, que se dane. Esses dias atrás teve um atentado num local que teve um show, e eu acho que morreu mais gente pisoteado do que pelo atentado em si.
E sabe por que as pessoas morrem pisoteadas numa situação dessa? Porque cada um está pensando em si. Ele fala, eu tenho que sair daqui. Então se tem alguém na frente, empurra, cai, pisa, passa por cima, não importa. Eu não estou pensando no outro. O meu desejo de sobrevivência me faz com que eu pense primeiro em mim. Essa é a natureza caída. Só Deus pode reverter isso. E como Deus reverte? O texto está dizendo, e eu quero terminar explicando o que a Bíblia está falando aqui no verso 7. Diz, aquele que não ama, verso 7 ainda. O amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, para você amar, duas coisas têm que acontecer. Que duas coisas são? Nascer de Deus e conhecer a Deus. A pergunta é, você já nasceu de Deus? O que é nascer de Deus? Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E ele disse, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Nascer de novo significa aquele momento em que o pecador arrependido se volta para Deus, confessa seus pecados, se entrega a Ele, e Deus, através do Espírito Santo, implanta nele uma nova natureza, a natureza espiritual. Irmãos, aí está o segredo da vitória para tudo, não é? Pense no pecado mais grave, a perversão pior que pode existir. Existe solução. Se essa pessoa nascer de Deus. Se não nascer de Deus, não tem cura. Porque o homem natural não pode estar em harmonia com os princípios da santa lei de Deus, que refletem o seu caráter santo e de justiça. Irmãos, volto a falar. Se você acha que ainda não nasceu de novo, precisa orar, jejuar e se humilhar diante de Deus pedindo, Senhor, implanta em mim a natureza espiritual, porque eu sei que ainda não nasci de novo. Nunca me converti de verdade. E sabe, queridos, isso é possível, porque Jesus falou para Pedro, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pedro andava com Cristo, ao lado de Cristo, trabalhava com Cristo e não era convertido. Se converteu após trair Jesus, negando que o conhecia 3 vezes. E quando o galo cantou, e ele caiu em si do que ele havia feito, aí ele saiu e chorou amargamente, e ali foi o momento da conversão dele. Quem sabe tem que acontecer alguma coisa assim na nossa vida para a gente realmente se humilhar diante de Deus e nascer de novo. Eu espero que não seja algo tão triste como aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Mas a Bíblia não termina aí. Está dizendo ali também, aquele que ama é aquele que nasceu de Deus e conhece a Deus. Não é conhecer informações sobre uma pessoa, é conhecer no sentido experimental, de convivência, de um relacionamento próximo, íntimo. Sabe, gente, eu tenho conhecido pessoas que às vezes não frequentam nenhuma igreja, mas têm uma comunhão com Deus muito próxima. Esses dias atrás, fui no sepultamento da sogra de um amigo, e ele é muito temente a Deus. E ele estava me dizendo, eu gosto muito do filhinho dele, porque eu o vi crescer, e ele estava dizendo, pastor,
todos os dias, todos os dias. Antes de dormir, o Danielzinho fala: papai, vamos rezar? E eles se ajoelham ao lado da cama, pai e filho, para rezarem junto. Esse rapaz não é tão dedicado no sentido de frequentar a igreja, mas ele é um cristão no sentido de crer em Deus, confiar em Deus e estar desejoso de ensinar esses princípios e esses valores para o seu filhinho. Conhecer a Deus é mais do que saber informações sobre Ele. Conhecer a Deus é viver tão perto dEle, que você conheça a maneira dEle agir, de pensar, e estar satisfeito com tudo que Ele fizer, mesmo que o que Ele fizer não estiver muito bem de acordo com aquilo que você está querendo. Confiar em Deus tem a ver com conhecê-lo. Eu termino contando a historinha de um dia, quando cheguei aqui nessa igreja, fomos no retiro de carnaval lá em Foz do Iguaçu. E aqui na igreja tem um irmão chamado Ivo e uma filhinha chamada Fernanda, a Fernandinha. E a gente estava lá brincando, né, na piscina. E eu percebi algo muito interessante. O Michel não, o Michelzinho ele ficava mais assim, não pulava não. Mas a Fernandinha se afastava na borda da piscina, vinha correndo e se jogava. E ela caía na água e o Ivo segurava. A menina confiava no pai, né? Então ela fazia isso e ela foi fazendo várias vezes. Uma hora o Ivo ficou distraído, olhando talvez para o Michel, não sei. E a Fernandinha veio com toda a sua confiança no papai e deu aquele pulo, e quando ela caiu, o Ivo não estava vendo. E ela foi para o fundo da piscina. Não era muito fundo, mas para o tamanho dela era. E quando o Ivo se deu conta, ela já estava lá, e ele pegou rapidamente e tirou. E sabe, a menina estava chorando mais pelo susto do que qualquer outra coisa. E ele saiu com ela, ele é muito carinhoso, fez carinho nela, explicou tudo isso. Ela parou de chorar e voltamos para a piscina. E aí ele falava: venha, Fernandinha. E ela... Não. Ela devia estar pensando: você é traíra. Eu pulo, você vira as costas. Claro que logo depois ela retornou a isso, porque afinal de contas ela confia no pai dela, ama o pai e voltou a brincar. Mas naquele momento do susto ela não quis mais. Assim é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é saber informações sobre Ele, mas ter um relacionamento de confiança amoroso para com esse Deus. É nos momentos difíceis da vida você dizer: eu confio no Senhor. Você conseguir saltar no escuro, sabendo que os seus braços estarão ali para segurá-lo. Sabe, querido, só consegue amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aquele que nasceu de Deus e que tem um relacionamento continuado com esse Deus. A palavra de Deus fala: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nascer de novo para mim é justificação. É quando Ele nos dá um novo coração e nos leva para a família dEle. Conhecer a Deus para mim é santificação. É a gente indo e crescendo diariamente no relacionamento com esse Deus. Eu termino dizendo que Deus quer ter um relacionamento contigo, querido. Para você que já nasceu de novo, Deus quer que esse relacionamento te ajude a crescer espiritualmente.
para se tornar um crente maduro. Um crente que seja uma bênção, não que queira bater no prefeito. Um crente que os vizinhos dizem assim: que pessoa fantástica é esse vizinho, que homem de Deus, que mulher de Deus. Agora aquele vizinho que ninguém suporta, fala assim: isso aí é um falso crente. Imagina um crente que bate na mulher, um crente que xinga, que grita dentro de casa, um crente que é desonesto. Queridos, a natureza carnal não pode viver em harmonia com a lei de Deus, mas a nova natureza que a gente recebe no novo nascimento, aí tem condições, desde que você permaneça vivendo com Deus. Eu quero fazer um apelo agora. O apelo é: quantos querem pedir uma das duas coisas a Deus, ou até as duas? Senhor, eu quero uma nova natureza, natureza espiritual. Eu sinto que ainda não nasci de novo. Sinto que fui convencido, mas não fui convertido. Acreditei num conjunto de crenças, mas não foi colocado dentro de mim ainda uma nova natureza, a natureza espiritual. Ou também dizer: Deus, eu tenho estado na igreja, mas tenho tido derrotas atrás de derrotas. Caio ali, caio lá. Cometo um absurdo ali, outro absurdo lá. Eu sou adulto no sentido humano, mas ainda não sou adulto no sentido espiritual. Eu já deveria ser um crente maduro em Cristo Jesus, mas ainda sou imaturo e faço coisas que crianças espirituais fazem, não um crente maduro. O Senhor pode fazer isso por você hoje. Se preciso for te dar uma nova natureza, e se já tem essa nova natureza, um amadurecimento cristão, através do processo de santificação que o Espírito dá. Então eu quero orar por todos agora, porque eu sinto que todos nós temos essas lutas, talvez uns mais do que outros, mas essa é a luta de todo pecador. Porque todos nós temos essa natureza caída, infelizmente, ainda, até o dia quando o Senhor nos dará, pela glorificação, a perfeição de caráter que todos os salvos terão. Você quer pedir graça ao Senhor para se manter um cristão autêntico e fiel, obedecendo a Deus, ao amá-lo de todo o coração e ao próximo como a si mesmo? Se você quer pedir graça, fique em pé. Vamos terminar esse momento pedindo misericórdia do Senhor. Pai do céu, quando olhamos para o nosso coração natural, cheio de egoísmo, de rancor, de ódio, a gente fica pensando: como um dia poderei habitar na presença de um Deus santo, puro, justo? E aí, Pai, a gente sente que a salvação não está apenas um passo de nós, mas está muito longe de nós. Então, Pai, ajude-nos a não olharmos para nós mesmos. Ajude-nos a olharmos para aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Aquele que subiu e disse: eu vos darei um outro Consolador, o Espírito Santo. Pai, o Espírito Santo pode implantar em nós essa natureza nova, essa natureza espiritual. Pai, a gente precisa dela. O homem natural, essa natureza corrupta, caída, não vai conseguir viver em harmonia com o teu projeto de vida. Por favor, Pai, ajude-nos. Se alguém aqui ainda não nasceu de novo, não recebeu essa natureza nova, oh Pai,
Trabalhe nessa vida, nesse coração, até que em arrependimento essa pessoa permita que o Senhor a converta de coração, de verdade. E para aqueles que já estão convertidos, Pai, que precisam continuar crescendo, amadurecendo espiritualmente. Ó Pai, quantos de nós crentes somos velhos crentes, mas ainda somos meninos no sentido espiritual. Ainda estamos muito aquém da santificação, do crescimento, do amadurecimento. Ó Pai, que conhecendo ao Senhor, convivendo com o Senhor, recebendo graça sobre graça, possamos crescer em tudo à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, Pai, abençoe sua igreja aqui. Ajude-os a serem cristãos sinceros, autênticos, que pelo trabalho que o Senhor realizar, consigamos amar ao Senhor de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a essência da lei. E o homem natural não consegue viver essa essência. Então faça por nós o que não podemos fazer por nós mesmos, Pai. Nos dê essa natureza nova e amadurecimento cristão. Te peço por Jesus. Amém, Pai.